Já estou gravando a partir de agora. Esse webinar ele acontece em nome do projeto Rede Solidária, patrocinado pela Equality System, com apoio de algumas empresas parceiras e também pessoas físicas parceiras. Georgia Vilas Boas está conosco desde o início do projeto. Na semana que vem, nós temos um romeno, que inclusive é disfarçado de carioca da gema e de português. Ele vai trazer o tango, a gramática, Fernando Pessoa, uma nova perspectiva sobre a realidade. Eu, se fosse vocês, eu escrevia rapidinho, porque é imperdível. Bom, a nossa querida Georgia vai falar sobre empregabilidade, um tema tão necessário para esse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar e acontecer. A Georgia tem mais ou menos 1 hora, viu, Gê, de produção, e 15 minutos para perguntas. Eu vou pedir para desligar o microfone, porque tem alguém que está com o microfone ligado, que eu ainda não localizei. Obrigada. Tem um ruído no fundo. Muito obrigada. E o que mais? Bom, Jorge, então, tem 1 hora de produção, 15 minutos de perguntas. Se vocês quiserem indo fazer perguntas no chat, fiquem à vontade, que eu vou estar, de alguma forma, partilhando também isso com a Georgia. Eu vou colocar a tela como co-anfitriã, para ela poder ter acesso também. Eu vou já buscar aqui, né, Gê? Não sei se você quer dar um olá primeiro para eles, depois eu busco aqui o PowerPoint. Então, tá a bom, palavra é então, sua, querida. boa tarde ao pessoal do Brasil e boa noite para o pessoal de Portugal, Moçambique, Cabo Verde, todos que estão aqui. Agora já são mais de 21 horas aí, né, Dulce? Isso. É uma alegria estar aqui falando de um tema de empregabilidade hoje com o meu chapéu de consultora de carreira. Da vez anterior eu falei como coach, porque era outro processo, e agora eu estou como consultora e é uma alegria. Agradeço por vocês estarem disponibilizando o tempo para a gente conversar sobre esse tema e tudo que é necessário dentro disso. Ok. Falou e disse. Então vamos nos porém vestidos. Me avisa, Dulce, quando eu puder começar. A palavra é sua, querida. Muito obrigada. Bom, quando a Dulce e o Rubio conversaram comigo sobre esse projeto, a Ação Solidária, tinha um olhar muito voltado para... É mais do que para esse momento que a gente está vivendo, mas para a carreira. E daí eu falei, a Dulce falou, por que a gente vai falar de currículo, falar de entrevista, vamos falar sobre as dicas? Eu falei, vamos falar um pouquinho antes sobre empregabilidade, que é um conceito importante da gente conversar. Porque pensar sobre carreira e ser gestor da própria carreira independe do que está acontecendo nesse mundo externo, mas deveria ser uma prática nossa constante. Sempre olhar para a nossa carreira e ver o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem, o que eu gostaria que fosse melhor, e com isso tomar as melhores ações. A Dulce, por uma questão de dinâmica, ela vai passando a apresentação, em determinado momento talvez eu tenha que compartilhar também algum conteúdo com vocês. Então eu agradeço sempre o convite que a Dulce faz, hoje em parceria com a empresa do Rubio, e que a gente consiga levar aí um melhor conteúdo, lembrando que vocês podem ir colocando as dúvidas para a Dulce, que depois a gente vai conversando. Quando eu trago a empregabilidade, eu quero trazer para vocês a postura do gestor da própria carreira, que a princípio parece óbvio, mas não é tão simples quando a gente pensa em gerir carreira no dia a dia. Vou falar de ferramentas, então currículo, entrevista, falar de rede social, falar de rede de relacionamento, porque eu não sei qual é o momento de carreira que cada um aqui está. Então, se é um momento onde vocês estão refletindo sobre a carreira, se é um momento onde vocês pretendem mudar, fazer alguma mudança, se vocês estão em transição de carreira,
Então, como eu não sei exatamente em que ponto vocês estão, todos que estão aqui na sala, então eu vou trazer um pouco disso e a gente vai aprofundando conforme o interesse de vocês na hora das perguntas. E aí o plano de ação, o que é importante olhar. Então, esse é o nosso norte desse tempo que a gente estará junto. Quando eu falo em empregabilidade, eu estou falando da capacidade de você conseguir um trabalho e ter a aptidão de se manter empregado, ou seja, tanto conseguir quanto se manter onde você está. Então, a empregabilidade, eu quero que vocês comecem pensando. Se eu fosse pensar na minha empregabilidade hoje, eu estou, por mais que eu esteja bem na empresa que eu estou, que eu esteja feliz, mas como está o meu índice de empregabilidade? Quantas vezes eu fui procurado, vamos dizer, talvez nesse período, nesse começo de ano, que talvez foi tudo muito confuso, então vamos pensar um pouquinho no ano passado, quantas vezes um headhunter entrou em contato comigo? Quantas vezes as pessoas indicaram o meu trabalho? Como que foi tudo isso? Então, gostaria que vocês também fossem refletindo um pouco sobre a empregabilidade de vocês. E quando se fala em manter-se no trabalho, como que foi o fluxo da sua trajetória? O que fez você mudar tanto de trabalho, se isso aconteceu, ou se não acontece, você não está satisfeito no trabalho, o que está acontecendo? Então, a gente vai ter esse olhar falando de empregabilidade. Pode passar, Dulce. Existem alguns pontos que são fundamentais de nós avaliarmos. O primeiro deles é, o seu emprego atual, ele não pertence a você, ele pertence à empresa. Então, por mais tranquilo que você esteja nesse momento, é importante você lembrar que você precisa estar pronto para o mercado, você precisa estar interessante para o mercado, porque você não sabe se você vai continuar naquela posição ou não. Os seus conhecimentos, as suas habilidades, os fundamentos que você consegue produzir ao longo do tempo, isso vai com você. Então, essa é uma realidade. A partir do momento que você se preocupa com o seu conhecimento e desenvolver inúmeras atividades e habilidades e ampliar o seu relacionamento, se preocupando com isso verdadeiramente, isso tudo vai com você para onde você decidir, para qual caminho você for. Então, quando a pessoa fala, eu estou desempregado, eu não estou fazendo nada, estar desempregado não é sinônimo de estar desocupado, nem de ficar sem remuneração. Você pode não estar numa posição hoje que fosse num contrato convencional, mas você pode estar fazendo muitas coisas e você pode estar gerando uma remuneração com isso. Como que eu consigo isso? A partir do momento que eu tenho uma postura de abertura, a partir do momento que eu estou aberto a formas diferentes de ocupação. Tudo isso que eu estou falando, ele vai aumentando o seu olhar, a sua fortaleza para a empregabilidade, para você se tornar mais interessante para o mercado e para você se tornar mais interessante dentro da própria empresa. Quando nós falamos em protagonismo de carreira, você ser da sua carreira, a questão é, será que você está pronto mesmo para isso? Porque isso exige de você a responsabilidade de buscar tudo que você quer da sua carreira. Significa que se você não está satisfeito com o seu trabalho atual, ou tudo bem? Eu não consigo ver vocês, que eu estou numa opção que eu não consigo enxergar o rostinho de vocês, tá? Eu só estou com o PowerPoint na frente. Daí, qualquer coisa, Dulce, você me avisa, tá? Tudo bem, tudo bem. Vou vê-los, tá? Tá bom. A questão de protagonismo, você precisa estar pronto para isso. Então, muitos pesquisadores primeiro tinham uma carreira tradicional. Essa carreira tradicional, ela não existe praticamente mais, né? Então, muitos pesquisadores estão trazendo outros tipos de carreira. Então, se é uma carreira proteana, ela está pedindo que você se modifique, que você seja flexível, que você seja aberta a possibilidades.
Hoje as carreiras são sem fronteiras, ou seja, eu estou mais preocupado nas oportunidades do que exatamente numa função, num cargo. Pode ser que ela seja uma carreira mais caleidoscópica, que tenha o sentido de você ter um equilíbrio maior, ver as coisas de várias formas entre a vida pessoal e profissional. Então, hoje já se fala em outros tipos de carreira e que é importante que você também esteja pronto para isso. Hoje se fala em projetos, a carreira como projetos. Então, qual é o projeto que você vai desenhar agora, dependendo do momento que você está? Tudo isso é importante para a gente entender que ser protagonista e gestor da carreira está 100% na sua mão. Então, quando você vai para uma entrevista e a pessoa fala assim, mas o que você fez desde que você fez a sua formação? Eu não vi cursos extras, não localizo cursos extras aqui no seu currículo. E daí o que acontece? Geralmente a pessoa fala assim, mas é que eu trabalhava muito, e daí eu não tinha tempo, a empresa não fornecia cursos, ela não se preocupava com isso. Hoje não existe mais isso. Isso é o quanto você está priorizando obter o conhecimento que você precisa. E que tipo de conhecimento você precisa? Então, vem aqui nesse outro ponto da realidade. Se eu te pergunto hoje o que o mercado está buscando para a posição que você gostaria de ter, caso você não esteja numa posição que você gostaria, você sabe dizer? Se você parar para refletir agora, o que o mercado espera de alguém que vai sentar na cadeira que eu gostaria de sentar? Como eu sei que aqui tem alguns coaches, eu posso trazer isso para o seguinte olhar. Eu quero abrir uma parceria. Eu quero ser parceiro daquela consultoria. Eu sei o que aquela consultoria espera do coach para que eu faça parte da sua equipe. Eu sei como me tornar interessante para um parceiro que eu sei que vai ser fundamental para caminhar e para o meu crescimento. Então, esse tipo de olhar é importante ter. Dulce, eu vou pedir só para você minimizar um pouquinho para ver se eu consigo fazer de outra forma de olhar as pessoas. Estou sentindo falta de olhar um pouco o rosto. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto, já me ajudou. Porque do jeito que eu tinha colocado na minha tela, eu não conseguia ver as pessoas. Agora você pode fazer a apresentação normal que eu já consigo. Tá. Tá bom? Obrigada. Nada. E agora? Pode. Consegue? Não consigo, mas depois eu dou um jeitinho aqui. Eu vejo na hora o que eu posso ter feito aqui, que eu apaguei as pessoas da minha frente, mas não tem problema. Não está naquele pontinho? Se você clicar naquele quadradinho. Isso. Achei. Pronto. Deixa eu só pedir para a pessoa desligar o microfone, que eu botei 2 pessoas para dentro agora. Desculpa, Jorge, continua. Imagina, tranquilo. Pode passar se você quiser. Pode passar para o próximo, tá, Dulce? Vocês podem ficar tranquilos, a gente não falou isso no começo, mas vocês vão receber a apresentação. Então, vocês podem ficar tranquilos para não precisar se preocupar em tirar foto, nada, que vocês receberão como agradecimento desse tempo. Quando nós falamos em empregabilidade, eu gosto muito de um conceito que chama habilidades transferíveis. Adoro que Felipe de Fruit estudou muito essa parte da empregabilidade com habilidades transferíveis e ele traz que são todos os talentos, tudo que você adquiriu em todos os trabalhos que você passou, em todas as atividades que você exerceu. Então, se você, dos seus hobbies, nos seus trabalhos voluntários, qualquer atividade que você tenha feito, você carrega algumas habilidades. E essas habilidades, elas não são fixas para uma posição. Ela pode ser utilizada independente do que você está fazendo. Por exemplo, trabalho em equipe, liderança, administração do tempo, gestão de conflitos. Então, nós temos uma série de habilidades transferíveis que, independente do que eu faça, eu estou levando comigo. Por que é importante eu saber disso? Imagina que eu estou querendo mudar de carreira. Imagina que eu estou querendo fazer uma coisa diferente. O que é diferente? O que eu fazia antes? O que eu já tenho em toda a minha trajetória profissional e no meu dia a dia que eu posso levar para esse momento, para esse lugar que eu estou buscando.
Isso é muito comum, por exemplo, quando nós estamos fazendo processos de consultoria de carreira, onde a pessoa vai fazer a seguinte transição. Por exemplo, ela era dentista e ela decide que agora ela quer ser coach. Então, é uma atividade totalmente diferente da atividade de odontologia. Então, o que ela tem em toda essa carga de trabalho que a gente coloca e faz um trabalho em cima disso para mostrar que ela pode ser uma boa coach, para ela se tornar interessante. Isso é base, inclusive, para currículo. Currículo, entrevista, o perfil que você vai desenhar na sua rede social, e aí a gente vai falar de LinkedIn, que é a rede profissional, rumo ao objetivo que você quer. Primeira coisa, listem as habilidades que vocês têm e verifique quais são essas habilidades transferíveis, que independente do que eu vá fazer, vai ser fundamental. Quando uma empresa, quando o Felipe De Fruit trouxe para nós numa aula sobre o que as empresas desejam, das pessoas, quando pensam em empregabilidade, eles querem profissionais que se engajam com a tarefa e que faz o trabalho. Parece óbvio. Mas como que eu vou me engajar por algo se eu não gosto do que eu estou fazendo? Uma coisa é, eu posso não gostar de algo, posso fazer bem, mas não vou ficar super engajada em fazer aquilo. E engajado significa que no conceito de você ficar extremamente envolvido com aquilo, gostar muito daquele trabalho, ficar muito satisfeito e conseguir surpreender. A facilidade de se encaixar no grupo, assim como a habilidade de se encaixar na estrutura de uma organização, se faz fundamental para a pessoa aumentar a sua empregabilidade. Agora, como é que eu vou me encaixar numa organização onde eu não tenho... onde não tem sentido para mim, ou a forma que a empresa trabalha, ou o produto, ou o sistema, ou a cultura, como nós costumamos dizer. Entender isso previamente faz com que você saiba escolher melhor qual é o passo que você quer dar. E dessa forma, você escolher de forma mais consciente. Exatamente qual é o próximo passo que eu vou dar, exatamente que empresa, quais são os tipos de empresa que eu gostaria de trabalhar, que tipo de empresa eu consigo oferecer o meu melhor, mas que melhor é esse que eu tenho para oferecer para a empresa. A consultoria de carreira, ela te traz exatamente isso. Quando você tem um consultor com você nesse processo, ele vai te apoiar e vai te preparar exatamente para isso. Então, não existe você começar um processo voltado para a carreira, seja qual for ele, se você não tiver o autoconhecimento como base. Aprender continuamente hoje é uma necessidade que você precisa colocar foco. Você realmente, o que você aprendeu, o que você fez diferente, independente da situação que nós estamos vivendo, mas anterior a ela, o quanto você colocou foco em aprender continuamente. Eu sei que os consultores e coaches que estão na sala, isso é quase que natural, porque isso é o nosso dia a dia, nós temos que constantemente estar aprendendo. Mas acontece de eu ter executivos que eu trabalho em processo, que às vezes deixaram um pouco de lado, até pelo dia a dia mesmo, focando somente no que está fazendo. Mas o olhar tem que ser mais amplo, até para ser mais interessante para o mercado, porque tem muita gente boa no mercado, muita gente. E aí o que faz você ser diferente, especial e ser você? Pode passar, Dulce. Quando a gente pensa em começar a pensar sobre a minha carreira e a minha empregabilidade, eu tenho que saber com quais monstros eu estou lidando. Porque eu tenho uma série de monstros. Então, assim, os monstros podem ser os meus medos. E é sempre, será que vai dar certo? Então, por exemplo, não está dando certo uma sociedade. Mas e se eu encerrar essa sociedade? Será que vai dar certo? E como tá? Tá dando certo? Se eu for buscar o mercado, será que eu sou bom o suficiente para o mercado? Então, existe um monte de perguntas e eu pergunto, quais são os seus monstros? Que nós precisamos olhar para eles e trabalhar com eles
e muitos são obstáculos internos, para que o processo seja profundo, para que você consiga ir para a ação. Então, é interessante que quando se fala em consultoria de carreira, parece que você passa isso muito rápido, mas não é bem assim. Se nós não olharmos essa base, a chance de você não fazer o que precisa ser feito é grande. Então, é importante, independente de você fazer esse processo com um consultor, independente de você fazer esse processo sozinho, ou lista verdadeiramente o que me impede, do que eu tenho medo, do que eu tenho receio, o que me paralisa, por que eu não vou para onde eu tenho que ir. Então, esse é o primeiro, não é só eu estou numa empresa que eu gosto, que eu não gosto, quais são meus obstáculos internos que não está deixando eu ir para onde eu tenho que ir. Então, essa é a primeira base aí do que a gente tem que trabalhar. Pode passar, Dulce. Como eu falei para vocês, toda a base é de autoconhecimento. Então, é muito comum ouvirmos o seguinte: ah, mas eu já me conheço, não dá para a gente ir logo para o currículo? Não dá para me preparar logo para a entrevista? Não dá logo para ir abrir mercado? Não é assim que funciona. Porque o autoconhecimento, ele é a base de tudo. Do seu discurso para a entrevista, do seu discurso quando você vai falar com alguém interessante, que pode te apoiar no seu objetivo, em saber exatamente que tipo de empresa é melhor para você, saber quais são as suas forças, o que você quer nesse momento, quais são os seus valores, quais são as suas necessidades, projetar isso para o futuro. Então, a gente tem que conhecer muita coisa para falar assim, bom, agora sim eu determinei o meu melhor caminho. E depois que eu tenho esse caminho definido, é que eu consigo desenhar as ferramentas rumo ao meu plano de ação. Esse melhor caminho, geralmente, é o seu próximo passo de carreira. Só que, se eu não tiver claro o que eu quero como novo passo de carreira, não existe currículo, não existe LinkedIn, não existe processo de entrevista, não existe um discurso básico para uma conversa com a sua rede de relacionamento, porque você não vai estar seguro disso. E se você não vai estar seguro, você não vai passar essa segurança. Então, não tem como quebrar o caminho do eu me conheço. E aí, dentro disso, é claro que não dá para a gente fazer um caminho de autoconhecimento aqui. No slide seguinte, vocês vão receber vocês perceberão algumas perguntas, alguns pontos que vocês vão precisar saber para daí sim começar a pensar e entender qual é o seu caminho. Quais são todas as competências que eu tenho? Você pode escolher várias formas de conseguir ter essa informação. Pode deixar naquele mesmo, Dulce. Você pode aplicar um assessment, você pode fazer análise de toda a sua trajetória. A forma como você vai buscar para ter essa informação depende um pouco dos recursos que você tem disponível. Mas você precisa ter isso listado, desde conhecimento técnico até as suas habilidades e atitudes positivas que realmente faz com que você se destaque. Existem outros recursos que também você teria que colocar nessas competências, como a sua rede de relacionamento, a reputação que você construiu, os anos de experiência que você tem. Tudo isso também é valiosíssimo. Você saber exatamente o que te deixa mais empolgado quando você está trabalhando, você tem que pensar aquilo que você faz, que se você pudesse desenhar o seu trabalho ideal, só teriam aquelas atividades. Eu quero que você pense, desde o momento que você entra no seu trabalho, até a hora que você sai, exatamente tudo que eu amo fazer, que me deixa empolgadíssimo. Para quem é coach consultor aqui, o que deixa o seu cliente em estado de flow. Só que não dá para ficar em flow o tempo todo. Então, o que a gente traz aí o conceito de engajamento, o que deixa ele extremamente engajado no trabalho. Os valores do que eu não abro mão hoje de forma alguma. Então, o que realmente é tão importante na relação que eu não vou abrir mão para que eu comece esse novo momento da minha carreira. E aí é importante a gente dar uma paradinha. Não tem como tomar decisões
esse novo passo de carreira se eu não tiver minhas necessidades atendidas. Então, se eu não tenho a minha necessidade básica atendida, eu não consigo fazer uma escolha por valores. Então, se o meu cliente virar para mim e falar assim, Georgia, eu não tenho dinheiro para daqui 2 meses pagar o meu aluguel. Então, quer dizer, o foco que é achar alguma coisa o mais rápido possível. Porque se você não achar alguma coisa mais rápida possível, não vai adiantar você conseguir fazer essa construção de caminho. Então, é importante, ok, eu sei quais são os meus valores, mas eu também preciso entender quais são minhas necessidades agora e se eu tenho elas atendidas. E o que eu estou fazendo para isso? Então, a gente volta a gente não volta aqui, mas só para vocês voltarem mentalmente, aquele slide que diz qual que é o caminho que eu vou seguir, o que eu tenho que fazer, como é que eu fui me preservando, como é que está a minha empregabilidade, ou seja, a gente vai ter que voltar naquilo tudo para saber exatamente como é que eu estou nesse momento em termos de necessidades e valores. Assim como cada vez mais falar assim, o meu trabalho é meu trabalho, quando eu saio daqui, os meus problemas da minha vida pessoal, ela não tem nada a ver com o meu trabalho, a gente sabe que isso não existe mais. Então, as suas metas, elas pessoais e profissionais, elas precisam estar alinhadas. E você precisa saber quais são essas metas, porque em algum momento você vai ser questionado por isso, principalmente se você estiver num processo. De alguma forma, o seu recrutador vai buscar entender quais são as suas metas pessoais e profissionais e ver o quanto elas estão alinhadas para o seu próximo momento de carreira, assim como para a vaga a qual você está se candidatando. Valores têm a ver com motivação. A partir do momento que você acha os seus valores, você vai saber quais são os motivos que te levam à ação, vai saber qual é a sua motivação, o que te faz feliz, o que te deixa engajado, o quanto você está alinhado com esse objetivo que você está querendo agora, o que você faz muito bem, por que você acorda todos os dias, por que você faz o que você faz. Aqui a gente começa a querer trazer para você um pouco mais do seu propósito. Então, eu quero o que em prol do outro, o que eu sei fazer tão bem que eu vou transbordar isso para o outro, porque propósito insere o outro, então isso é importante. Comportamentos que podem te tornar frágeis, isso aqui eu estou falando de pontos fracos, isso você precisa ter claro e ser muito transparente com você. É interessante como às vezes tem clientes que têm dificuldade em responder quais são seus pontos fortes. Mas também tem muito cliente que tem dificuldade em responder quais são os seus pontos fracos. Quais foram os momentos da sua carreira onde você teve insucesso, onde as coisas não saíram como você gostaria. E é muito importante que você tenha isso, porque não é possível que seja só pontos fortes e só sucesso 100% do tempo. E aí você tem as competências de desenvolvimento, as atividades essenciais do trabalho para você, os diferenciais do seu trabalho e quais foram os resultados gerados. Como você vai obter cada uma dessa informação é o quanto você permite ser lançado em um processo. Se você for profundo, se você se permitir, a gente vai muito profundo. E daí você consegue ter um autoconhecimento, isso é só o básico. Isso daqui que está aqui é o básico, né? E, geralmente a gente faz isso muito mais profundamente. Mas isso você tem que saber se você estiver sozinho para conseguir caminhar rumo aos próximos passos que eu vou falar aqui. Pode ir, Dulce. Quando nós pensamos, agora eu vou falar, principalmente para quem está pensando em talvez olhar uma outra possibilidade, que são as suas ferramentas. As suas ferramentas essenciais começa no próximo slide com o currículo. Mas currículo não é antigo? É antigo. Mas o currículo é o que primeiro as pessoas vão pedir para você. É impressionante como ainda as pessoas pedem o currículo, porque não é comum as pessoas elas olharem o LinkedIn direto. Ainda o pessoal pede o currículo. Então, Dulce, quando você passar para o próximo slide, você pode passar a capa do currículo e já pode passar para algumas informações
que eu trouxe para eles na próxima tela. Independente de você estar feliz ou não no seu trabalho ou na sua atividade, é fundamental que esse documento ele esteja o tempo todo atualizado. Então, primeira coisa, vocês serão protagonistas desse documento. Muitas vezes o cliente fala, mas eu não posso pagar você e você faz o currículo para mim? Não, não pode. É você que vai fazer o currículo, porque se a gente está falando em você ser protagonista da sua carreira, quem tem que fazer o currículo é você. A partir do momento que você está fazendo o seu currículo, você já está revisitando a sua história, você está revisitando a sua trajetória, você viu tudo que você fez, você se orgulha de tudo que você fez, e daí consegue construir textos de uma forma adequada que tenha uma orientação por trás. E aí, com base no que você vai fazendo, se você estiver com alguém junto, seja uma pessoa que você confie, que entenda muito dessa área, ou seja um profissional que você contrate, você vai conseguindo ter um documento adequado. Cuidado com modelos prontos. Outra coisa, normalmente fala assim, mas não dá para você mandar um modelo? Aqui eu quero que vocês esqueçam o modelo e que vocês peguem o jeito de fazer o currículo. Então, isso que eu estou passando para você, por mais que agora você não esteja interessado em rever o seu currículo, certamente existe alguém próximo a você que pode precisar desse conteúdo. Então, é legal que você passe esse conteúdo para apoiar alguém. Então, não é o modelo, é a forma, é o jeito de se pensar esse documento e depois põe o modelo ideal. Se vocês olharem esse modelo você consegue gerar automaticamente no Word. É um modelo pronto do Word. Na hora que você dá novo, vai ter lá modelos de currículo, vai ter esse e tantos outros. Então, por exemplo, foto não se aplica em currículo. Salvo se o tipo de serviço que for feito se exigir que conheça, que tenha foto. Mas não é necessário, porque hoje nós temos o LinkedIn, você tem uma foto profissional incrível no LinkedIn, porque isso é necessário. Quando você coloca gráficos, não dá para entender muito bem o que você quer dizer com aquilo. E pode confundir ainda mais quem está olhando esse currículo. E ainda tem imagens que se faz desnecessário dentro de um currículo. Então, vamos para o simples. O currículo, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser claro, ele precisa ser estratégico rumo ao seu objetivo. Se eu não sei qual é o meu objetivo, se eu não tenho um objetivo definido, eu não consigo fazer um bom currículo. Então, por exemplo, se nós olharmos esse modelo que está aqui, ele não é um layout comum para um executivo. No executivo não vai entregar o currículo dessa forma. Mas ele é um layout que pode ser interessante para uma outra área mais leve, para um pessoal que está no começo de carreira, que vai mostrar mais uma criatividade, que isso faz sentido. Então, não busque inovar no currículo sem ter antes um documento padrão, porque às vezes o tipo de empresa que você vai mandar e o seu cargo exige um modelo padrão. Quando eu falo em currículo estratégico, eu estou falando em primeiro, depois dos meus dados, depois do objetivo definido, ou seja, quais são as áreas, qual é a minha área de atuação, e quando eu falo em área de atuação, deixa mais amplo, porque se você coloca nome de cargo, os cargos eles podem mudar de acordo com o porte da empresa. Então, o ideal é que você coloque área de atuação. Quando eu coloco ele como estratégico, eu lembro que primeiro eu tenho que saber construir os meus parágrafos. Como é que eu faço construção de parágrafo? Que é o texto. Eu coloco o desafio que eu quero contar, qual foi o meu papel naquele desafio e que resultados eu gerei. Então, antes de eu partir para o currículo, eu preciso ter um documento onde eu liste todos os meus desafios, pelo menos nos últimos 10 anos, e que tenham sentido com o meu objetivo, porque ao longo de 10 anos você pode ter tido inúmeros desafios e muitos deles não têm mais sentido com o objetivo que você quer. Então, lista exatamente os desafios, coloque exatamente o seu papel. O seu papel é o que foi você que fez. Você apoiou uma área, você reestruturou uma área, você desenvolveu um treinamento, você liderou, o que exatamente você fez? Qual é o verbo que melhor traduz o que você fez?
e que resultado isso gerou, tanto qualitativo quanto quantitativo. E isso é importantíssimo você ter. Se nesse momento você está pensando, poxa, eu não tenho isso pronto, então aproveita que você está no seu trabalho e busca isso. Quais foram todos os desafios que eu já fiz aqui dentro? Exatamente qual foi o meu papel dentro dele? Exatamente que resultados eu obtive? E começa a registrar isso, que é fundamental. Todo esse currículo, ele não é um modelo do outro, ele é um modelo construído dentro da sua experiência. Então, quando pega o currículo do amigo para trabalhar em cima, você tem que contar a sua experiência, não a experiência do amigo, ok? Por isso que os modelos são modelos mais para você se sentir, talvez, com algum norte, mas a história, o que vai dentro daquelas 2 páginas, preferencialmente, né? Porque hoje é difícil as pessoas ficarem lendo tanto, ela precisa ser coerente com o que você quer mostrar, coerente com o seu currículo. Usar palavras-chave é fundamental, porque se eu não uso palavras-chave, talvez não se destaque para o recrutador, não se destaque para aquele sistema que está fazendo a busca das palavras-chave. Como que eu sei quais são as palavras-chave? Primeiro, se você já tem experiência na área que você está buscando, você sabe exatamente quais são as palavras que compõem o seu dia a dia, o que você faz. Outra forma de você saber é você pegar todas as vagas que você se candidataria, você olha e fala, nossa, essa vaga faz sentido com a minha experiência, faz sentido com o que eu quero apresentar, e você começa a grifar as palavras-chave que compõem essa vaga, e ver se o seu currículo tem essas palavras. Se ele não tiver, por que ele não tem? Porque você esqueceu de colocar, porque você não sabia que tinha que colocar, porque você não lembrou daquela palavra, ou porque você não tem essa experiência. A partir do momento que eu entendo as vagas que estão chegando para mim, que eu consigo fazer nessa análise, eu sei o que o mercado quer de alguém para sentar naquela posição. E aí eu faço uma autoavaliação do quanto eu tenho o que o mercado quer. Então, quando a pessoa fala assim para mim, mas Jorge, eu não sei se o meu currículo é atraente. A minha pergunta é, a sua experiência, a sua história, ela está coerente com essa vaga que você está aplicando? Porque se ela não estiver coerente, ela não é interessante. O que você... Por isso que não dá para panfletar currículo. Sair mandando 100 currículos. E se você estiver atendendo, se você for consultor ou coach aqui, estiver atendendo um cliente mais com esse olhar de consultoria, é importante entender que não tem como ficar panfletando currículo. Isso só vai atrapalhar. É importante ser focado, ok? Quando todo esse básico estiver pronto, e você vê que isso é o básico, daí você vai um passo a mais, que é o seu currículo em vídeo. Não tem mais como não pensar em fazer um vídeo currículo. Esse vídeo currículo, ele vai ser praticamente o conteúdo do seu sumário. O seu sumário é aquele resumo que fica logo embaixo do seu objetivo, dentro do seu currículo, que é onde ali você conta um pouco sobre você de uma forma geral e que mostra como você é forte rumo ao seu objetivo. Então, você não vai passar ali de 2 minutos, fica ali nos 2 minutos no máximo, sendo bem objetivo e mostrando porque você é interessante. Então, fez o básico, o próximo passo você precisa fazer o seu vídeo currículo. Não dá para escapar, independente da sua posição. Pode passar, Lúcia. Quando nós falamos em redes sociais, é claro que, dependendo da sua área, pode ser que outra seja mais interessante. Mas eu vou trazer para vocês o LinkedIn. Porque o LinkedIn é a rede mais importante que nós temos profissionalmente. E você precisa ter um LinkedIn forte para contar a sua história. E contar a sua história no LinkedIn não é você pegar o seu currículo, copiar e colar tudo.
a sua história no LinkedIn, mesmo porque aqui a gente não tem uma preocupação com o número de páginas, como a gente tem com o currículo. Aqui ele mesmo tem outros campos mais interessantes que você pode preencher, que ele vai te avisando. Não está com trabalho voluntário, não está com curso, não está com isso, não está com aquilo, ele mesmo vai te trazendo e você vai preenchendo. Eu vou mandar para vocês um artigo muito interessante que saiu há algum tempo, com 100 dicas sobre como fazer o LinkedIn. E ele estruturou, o autor estruturou de uma forma como se fossem por semanas. O que você pode fazer a cada semana, como se fosse um plano de ação. Isso vai ajudar com que vocês consigam colocar de forma mais objetiva o que precisa dentro do LinkedIn. Existem vários perfis, mas tem 2 específicos que eu recomendo vocês a seguirem, porque elas são muito sérias e colocam muitas dicas sobre LinkedIn. Muitas. É Flávia Gamonar e Denise Maia. Então, são 2 profissionais com foco em LinkedIn, que sabem muito e elas colocam muitas dicas legais para que vocês possam deixar realmente esse perfil robusto. Qual o sobrenome da Flávia, ou Jorge? Gamonar. Só letra para mim. Gamonar. Eu tenho como mostrar algo para eles? Eu tenho como só você consegue ou eu consigo? Não, eu já habilitei para você fazer. Você consegue compartilhar. Ah, é? Isso. Tá, Aí, quando você começar a mexer, eu tenho que parar aqui, só isso. Ah, então tá bom. Então, vamos ver se eu consigo compartilhar com eles, que eu queria mostrar Vamos, eu vou sair daqui, eu vou interromper o compartilhamento, aí deixa agora a bola no seu pé, agora você vai. Deixa eu só ver aqui se eu já entrei aqui. Eu entrei no meu LinkedIn, então se vocês, eu não sei se todos vocês estão com acesso ao LinkedIn nesse momento, mas se vocês tiverem, eu estou entrando no LinkedIn só para facilitar. E vamos ver aqui, então, se eu consigo compartilhar com vocês. A forma de eu compartilhar aqui, espera só um minuto, vamos ver se entrou. Quando entrar, vocês me avisam, para eu ter certeza que eu... Ótimo. Então, vocês vão receber um documento com as 100 dicas desse artigo, desse autor que eu falei para vocês. Mas eu vou falar rapidamente aqui coisas fundamentais. Quanto tempo eu tenho, Dulce? Você tem em torno de, deixa eu ver aqui, 15 minutos. Uau! Ainda falta. Está bem no tempo. Primeiro aqui, vocês vão ter uma capa. Uma capa de entrada que faça sentido com vocês profissionalmente. A foto, ela precisa ser uma foto que dê um ar profissional. Com a roupa que você iria trabalhar, com o cabelo que você iria trabalhar, com a maquiagem que você iria trabalhar. Quando você desce, tem o seu nome, embaixo do seu nome é como se fosse um crachá. É o que as pessoas olharão, é o que as pessoas verão quando você mandar um convite. Então, é importante que aqui tenha palavras-chave coerentes com o seu objetivo. Isso tudo vai estar lá, mas é importante você saber qual é a palavra-chave que melhor me descreve que eu colocaria num crachá. Quando vocês... Aqui o perfil, como é o meu perfil, aparece numa questão de edição. Vocês olham diferente, né? O sobre, ele precisa ter um texto sobre você. Então, cada vez mais vocês falarem um pouco sobre o que vocês querem, em termos de por que é importante para vocês o que vocês fazem. Então, é um texto um pouco mais... não é só as competências, mas como se fosse o seu propósito, trazer um pouco mais disso. E depois, se você quiser, trazer as suas especialidades, as suas principais formações. Existem os destaques, que vocês podem colocar tudo que é interessante sobre vocês. E aí, olha só, se vocês fazem treinamento, vocês que, às vezes, desenvolvem campanha, vocês que estão representando a empresa em algum lugar, tem esse material com vocês para que vocês possam colocar como mídia dentro do perfil de vocês. É fundamental que vocês tenham mídias dentro do perfil. Quando vocês
estão colocando sobre a última empresa, a empresa atual, desculpa, de vocês, ou a última empresa, vocês têm que colocar o que vocês estão fazendo lá, ou seja, sempre desta forma, qual é o meu desafio, qual é o meu papel e o que eu gero de resultado. E você tem que colocar mídias, caso você tenha, que mostrem o que você está falando acima. Então, cada empresa sua é esperado que você consiga ter um texto completo do seu desafio e conte um pouco, através de imagens e da sua mídia, o que você tem naquelas empresas. Então, você vai fazendo isso. Tem as suas formações. No nosso caso, para quem trabalha com coach, a gente precisa colocar as nossas certificações, inclusive com o próprio certificado, porque tem muito coach no mercado que fala que fez a formação e não fez. Tem gente que fala que se formou e não formou, então não tirou o certificado, é importante. Em outras áreas isso não se faz necessário. E aí vocês trabalham com palavras-chave, e eu quero descer aqui para recomendações. É muito importante que você tenha no seu perfil recomendações. Então, que você peça para pessoas que trabalharam com vocês, que têm relacionamento profissional com vocês, uma recomendação sobre aquele projeto, sobre aquele trabalho, porque é uma forma, se você estiver em processo, as pessoas saberem um pouco mais de vocês. Então, aqui é rapidamente, só mesmo para que vocês saibam mais ou menos o básico que vocês precisam ter e os perfis que eu falei para vocês seguirem. Independente de você pagar ou não o LinkedIn, aqui em Solução, você tem a possibilidade de ter vários cursos. Então, aqui, se você clicar, vai ter vários cursos para vocês gratuitos, que são oferecidos para vocês. Alguns são pagos, mas alguns não. Um deles, que tem a ver com o LinkedIn, é muito, muito interessante, que é como aproveitar ao máximo o LinkedIn. Nossa. E tem isso, inclusive é com a Flávia Gamonar, e vocês têm aí várias mini aulas e vai dando tudo que vocês precisam. Então, aí vocês têm bastante coisa para trabalhar, além de todas as dicas, porque o LinkedIn é uma ferramenta que está o tempo todo se atualizando. Então, sempre seguindo o perfil de quem está acostumado a isso, vai acabar ajudando bastante. Tudo bem? Tudo bem, Gê, tranquilo. Perfeito. E o artigo eu mando depois. A gente pode, só para vocês saberem o que eu fiz aqui para vocês, vai ser esse arquivo, são 8 páginas. Então, tem as 100 melhores dicas do LinkedIn, pelo Pedro Caramês, que é mais um perfil que vocês vão usar. É ele que escreveu isso, já faz um tempo, só que tem muita coisa que está muito atualizado, e daí vocês vão fazendo ao longo das semanas, ou vão fazendo tudo de uma vez, conforme vocês possam. E daí tem até algumas dicas extras de outras pessoas interessantes para você, terminando aí o arquivo 115 dicas. Pode voltar para a apresentação, Dulce. Sem som, Dulce. Boa dica. Mas ela fez direitinho o que eu ia pedir para ela fazer, que era justamente fechar para a gente vir junto. Imaginei. Pronto, Gê, já está aí. Ok, pode passar. Aí vem aquele momento onde o seu cliente ou você está naquele momento que você sempre quis, que é na entrevista. Em momentos passados, com certeza, em algum ponto você passaria por uma entrevista pessoal logo no início do processo. Agora as entrevistas estão virtuais, mas isso é uma outra coisa, vamos começar com essa presencial. Pode passar, Dulce. Esse daqui é o básico, currículo, LinkedIn e preparo para entrevista. É fundamental que você esteja preparado para passar por uma entrevista. O que eu tenho, como que eu me preparo para isso se eu estiver sozinho? Primeiro, lista de verdade todos os medos e receios dessa etapa. Porque às vezes a entrevista não é algo tão simples assim para todo mundo. Até pessoas que falam assim, nossa, mas eu falo super bem, eu estou tranquilo. Depois tem 3, 4 processos e a pessoa não passou. Quando a gente vai fazer simulação de entrevista, e aí eu faço simulação de entrevista com uma profissional parceira,
a gente descobre os motivos pelo qual provavelmente a coisa travou. Porque a pessoa ela acaba não prestando atenção em algumas formas de funcionamento. Ou porque ela está muito ansiosa, ela fala demais, e daí ela vai falando sem ouvir o que está sendo perguntado, ou o que ela está falando não é relevante para a pergunta feita. Então, a gente consegue, por meio de uma simulação, identificar o que não está funcionando. Então, primeiro, liste exatamente quais são os seus medos. Que receios você tem? Isso vai precisar ser trabalhado, porque isso é uma trava para a coisa acontecer da melhor forma no momento que precisar. Prepara o seu discurso conforme o objetivo e a vaga. Então, para cada entrevista, o seu preparo ele tem que acontecer. Não é porque você já fez 10 entrevistas e que parte delas perguntaram a mesma coisa que você não vai se preparar de novo. Porque naquela entrevista pode ser que perguntem outra coisa. E você precisa adequar o que você vai levar de acordo com a empresa e de acordo com quem vai te recrutar. Isso é fundamental. Relacionar os desafios que você começou lá no autoconhecimento, que depois você colocou no currículo, você vai selecionar todos aqueles desafios, quais são aqueles que você vai falar nesta entrevista. Porque tem que ser coerente com esta entrevista. A forma que eu conto um desafio para o RH pode ser diferente da forma que eu conto o mesmo desafio para quem vai ser o meu chefe, como eu conto o mesmo desafio para um headhunter. Então, precisa saber quem é o interlocutor para contar o desafio da forma coerente para aquele interlocutor. Quando você está apresentando o seu desafio, contexto, ação e resultado é a mesma estrutura de quando você elaborou o currículo. Por isso que quando você está lá atrás fazendo o seu próprio currículo, você acaba sendo mais eficaz na hora que você está numa entrevista. Antes, é importante que você relacione todas as perguntas que te geram desconforto, porque sempre tem. Então, a pergunta do tipo, por que você saiu da última empresa? Quanto você quer ganhar? Qual a sua pretensão salarial? Então, existem várias perguntas. O que seu último chefe diria sobre você? Dependendo da história que aconteceu com você naquela empresa, automaticamente vai gerar um desconforto. Isso tem que ser treinado antes. E treinar não significa inventar uma forma de responder. Significa manter a verdade, a transparência, de uma forma objetiva e com bastante verdade. Porque senão isso vai acabar sendo um problema para você, porque numa hora a pessoa pega que aquilo não era uma verdade. Nem se for quando você já está lá dentro e algumas coisas não estão funcionando como era na entrevista. Então, é claro que eu recomendo que vocês façam simulação de entrevista, mas vamos imaginar que vocês não possam. Pegue alguém que você confia e treine essa entrevista, porque isso é importante. É claro que pesquisa é básico, então você ir para uma entrevista sem ter pesquisado tudo sobre a empresa, todos os produtos, todos os serviços, os que saiu na mídia da empresa nos últimos tempos, se teve entrevista do presidente, o que ele falou, você tem que mapear tudo, para você ir o mais preparado possível. E, claro, se preparar para entrevistas virtuais, ainda mais hoje. Então, hoje você precisa treinar tudo isso, principalmente para as entrevistas virtuais. Faz vídeos de todas as perguntas e respostas. Então, relaciona, e tem inúmeros artigos com várias perguntas que são muito realizadas. Tem perguntas que vocês lembram, tem perguntas que vocês fariam se vocês estivessem contratando alguém. Treina, faça vídeo, para que o seu cérebro se acostume e você esteja tão pronto na hora que essa entrevista chegar. Pode passar, Dulce. E aí vem a rede de relacionamento. A rede de relacionamento, ela é uma das fases mais desafiadoras do processo para muitos clientes. Então, é assim. Geralmente a pessoa fala, mas eu não tenho rede de relacionamento. Ou, mas eu tenho vergonha. Então, vou para o slide seguinte, mesmas dicas para iniciar. Primeira coisa, você vai ver no próximo slide o passo a passo. Quais são as suas crenças e emoções que se tornam obstáculos
quando se pensa em acionar a sua rede? É vergonha? É medo? O que acontece que faz com que você não tenha coragem de acionar essa rede? Depois, é importante você respeitar o seu perfil. Então, não dá para fazer... não dá para ser da mesma forma com todo mundo. Porque tem gente que é super extrovertido, vai lá e faz. E tem gente que não, que tem um outro perfil mais reservado. Então, respeitar esse perfil para conseguir fazer essa etapa da forma mais confortável possível para você, porque mesmo dentro de um conforto vai ser desconfortável, você vai sair da sua zona de conforto, é fundamental. Quando você diz não conhece ninguém, a primeira coisa que você vai fazer, lembra do seu currículo? Pega o seu currículo e anota todo mundo que você conheceu na sua trajetória profissional inteira. Coloca todo mundo, fornecedor, cliente, equipe, pessoal de outras áreas, todo mundo. Tem certeza que você não conhece ninguém? Todos os cursos que você fez, as pessoas do seu dia a dia, tem certeza que você não conhece ninguém? Não é bem assim. Então, é importante você começar a estruturar. Quando você mapeia realmente todo mundo que você conhece e você coloca numa planilha, fica mais fácil definir qual é a melhor abordagem por pessoa. Porque não existe fórmula mágica. Precisa ir conforme a abordagem, conforme a pessoa. Também é possível fazer uma simulação desse tipo de conversa, como você faz com a entrevista. E o importante é que você seja interessante para aquela pessoa que você está buscando. O LinkedIn, ele é um apoiador dessa etapa enorme, porque você consegue buscar contatos através do seu LinkedIn. Existe uma técnica muito antiga do Minarelli, que é uma referência em outplacement, que chama a técnica coisa. E ele fala, você deve aproveitar o pouco tempo que você tem com aquela pessoa para pedir qualquer coisa, menos emprego, dinheiro, ou envie meu currículo se souber de alguma oportunidade. E ele trouxe como, você pode pedir um conselho, uma orientação, uma informação, uma sugestão, uma aproximação, e vocês vão conseguir ver depois, quando vocês receberem o slide, todas as perguntas e abordagens possíveis para se iniciar a melhor abordagem com aquela pessoa. É claro que se você consegue fazer esse trabalho apoiado por alguém, seja uma pessoa de RH que você tenha relação e possa te apoiar, ou alguém que você confie muito, que já tenha passado por esses processos e tem experiência para compartilhar, ou de um profissional, isso é discutido por cada contato que você fizer. E faz toda a diferença. Porque, às vezes, está na sua rede de relacionamentos a oportunidade que você quer e ainda nem está para o mercado. Pode passar, Dulce. Existe um processo para ajudar vocês a conseguir resumir tudo isso, que é o quadro de modelo de negócio pessoal, que é o que a gente conhece como Canvas. Se vocês forem na internet e colocarem Canvas, modelo de negócio pessoal, vocês vão ter acesso a essa tela de diferentes formas. Então, fiquem tranquilos que vocês conseguem ter. E eu coloquei a ordem que você precisa responder as perguntas, fazendo o resumo de tudo o que você descobriu sobre você. Então, quem é você, o que você tem, o que você entrega, o que você faz, quem ajuda você nesse momento, qual é o seu valor, como é que você ajuda os outros, como é que os outros conhecem você, como é que você entrega o que você tem para entregar, como é que você interage com as pessoas, quem pode ajudar você como parceiros principais, os seus custos, e as suas receitas e seus custos. Então, você vai ter tudo isso, ok? E para fechar, você consegue, então, desenhar o seu plano de ação numa planilha simples, que está no próximo slide. E ter um plano de ação, isso facilita para você conseguir fazer o que precisa fazer, ou apoiar o seu cliente a fazer o que precisa ser feito. E aí, um fechamento para vocês, que eu gosto muito de duas frases que eu coloquei, que é para a gente conseguir fechar, então, essa apresentação.
que qualquer profissional que pensa no futuro, ele precisa pensar em múltiplas carreiras. Então, hoje não existe mais aquela coisa de ir de uma forma e ir constante. Hoje a gente pensa de uma forma mais ampla. E essa ideia de que a gente precisa escolher entre trabalhar ou ser feliz não cabe mais no tempo que a gente está vivendo. Então, que a gente consiga equilibrar melhor as coisas. Enfim, espero ter conseguido passar, em pouco tempo que tivemos, o maior número de dicas e pelo menos um caminho a ser construído rumo à sua empregabilidade, ou deixando você mais interessante para o mercado, ou deixando você mais interessante internamente e que você se torne o seu protagonista da sua carreira. E aí tá todos os meus contatos para que a gente possa evoluir no momento que vocês quiserem, da forma que acharem melhor. Temos tempo? Temos tempo para perguntas, temos tempo para dicas, temos em torno de 15 minutos, né? Eu quero te dar parabéns, como sempre, você é muito brilhante, é muita experiência, né, nesse caminho, nessa construção, que não deixa de ser, né, um caminho, né? Porque carreira tem a ver com essa jornada. Então, quero deixar a palavra aberta, quem desejar fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta. Ok, força. Olá, boa noite, Leonardo falando de Sorocaba. Primeiramente, parabenizar a Georgia mais uma vez. Assisti a outra palestra dela de coaching de carreira, a Dulce para a organização. Georgia, sobre a questão de soft skills, é um tema que eu tenho escutado muito hoje, que as empresas, os recrutadores valorizam muito habilidades comportamentais, né, de relacionamento, às vezes até muito mais do que capacidade técnica. Até a gente ouve falar, capacidade técnica a pessoa pode aprender e se desenvolver. Capacidade de comportamento e soft skills é um pouco mais difícil e a gente sabe que hoje é um tema muito focado nas entrevistas e nos processos seletivos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre soft skills para a gente, por favor. Então, Obrigado. soft skills é igual a habilidades transferíveis. Então, é exatamente as habilidades transferíveis. Então, você precisa desenvolver justamente para você aumentar a sua empregabilidade, porque tecnicamente, cada vez mais as pessoas estão muito semelhantes. Então, você precisa entregar algo mais nas suas habilidades, algo mais nas suas atitudes. E aquele exemplo que o Felipe de Fruit dá, que é liderança, trabalho em equipe, gestão de conflitos, negociação. Então, tem uma série de competências que não são tão soft assim, e geralmente são bem desenvolvidas quando é importante, né, que você acha que é importante desenvolver, inclusive através do coaching. Boa, Gê. Alguém mais? Eu acho que a Jaqueline colocou uma dúvida aqui. Sim, vi agora. Qual a duração do processo de consultoria de carreira? Então, depende muito do cliente, né? De quanto ele está chegando, do que ele já tem, mas normalmente de 12 a 14 horas a gente consegue fazer um bom trabalho. Mas aconteceu de já ser 16, 20, assim como às vezes a empresa vira e fala assim, olha, eu estou oferecendo um processo para esse cliente e eu vou conseguir fazer esse processo. O que eu posso oferecer para esse cliente é um processo de 6 horas. O que você consegue fazer dentro de 6 horas? E daí precisa saber resumir o programa inteiro para o número de horas que tem para trabalhar. Lembrando que consultoria de carreira é orientação. Consultoria de carreira você dá muito material, você fala muito do que vai fazer, que é totalmente diferente de um processo de coaching. Embora você utilize muitas ferramentas de coaching num processo de consultoria de carreira, porque deixa ele robusto, deixa ele ótimo, se você tem tempo para isso, mas o contrário não existe. Não existe você fazer a outra parte. O que mais? Aproveitando a sua resposta, olá, Graciele. Oi, Dulce. Oi, Flor. Tudo bom, Graciele? Tudo bem, Georgia? Ótimo. Aproveitando essa sua resposta, em que momentos que você indica o coaching de carreira, em que momentos você indica a consultoria? E eu estou fazendo uma pós na PUC de psicologia positiva, e lá eles falam de design de vida,
né? E eu tenho tentado, eu ainda estou estudando coaching de carreira, mas meu desejo é olhar um pouco para esse novo olhar do design de vida e trazer algumas coisas para o coaching de carreira. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Perfeito, Graciela. Está fazendo uma especialização excelente. Estou no TCC dela. Eu ainda não comecei o meu, mas está na minha lista aqui. Que bom, você também está fazendo, então. Encerrei agora, estou falando da psicologia positiva para processos de carreira. Então, que legal, que belo tema, olha aí. Então, o que acontece? Depende do que o cliente quer como resultado. Se o cliente quiser resposta pronta, que você diga exatamente o que ele tem que fazer, isso é consultoria. A partir do momento que o cliente ele quer se aprofundar no autoconhecimento, ele não sabe, ele está em dúvida, ele está com insatisfação, ele não sabe para qual caminho ir, isso já é mais coach de carreira. Mas precisa ficar bem claro para o cliente que ele não vai, que é ele que vai decidir no final. Embora a consultoria, você também entregue esse protagonismo, quando a gente está falando em life design, que a Manuela traz no curso, também tem muito dessa proposta, ainda assim você acaba entregando coisas para ele fazer. Porque na consultoria, por exemplo, se ele resolver ir para mercado, ele vai ter que fazer currículo. Às vezes ele não sabe como faz, você vai ter que ensinar. Não tem o que fazer. No coach não existe isso. Então fica bem diferente. Boa. Bom, queridos, queria fazer um depoimento, na verdade, não é muito uma pergunta, e assim, é a minha primeira participação aqui nesse grupo. Eu conheço o Leonardo, porque a gente trabalhou junto. Eu tenho 25 anos de experiência, passei por Ambev, por 3M, por várias outras empresas. Eu sou um vendedor, independente do cargo que eu tive, eu deixei de ter, eu sempre fui vendedor. E um treinador, eu já treinei mais de 10 mil pessoas em diversas habilidades, em diversos mercados onde eu trabalhei, desde bebida a esponja até vidro. Mas uma das coisas que está me chamando a atenção é que nesse momento, eu nunca tinha... É engraçado isso, né? Eu nunca tinha preparado um currículo na minha vida. E pela primeira vez eu estou precisando preparar um currículo. Na verdade, está me chamando a atenção a forma como eu sempre cuidei muito de todos e nunca cuidei muito de mim. E está sendo um momento de bastante mudança. Eu acabei de encerrar um ciclo numa empresa, estou começando num outro projeto, então assim eu estou um pouco mais tranquilo. Mas está sendo grandioso conseguir entender todas essas coisas, esse mundo do LinkedIn e essas coisas todas que estão acontecendo. Mas uma coisa que eu até escrevi lá e que eu tenho percebido é: você não é contratado, você não é pago por aquilo que você sabe fazer. Eu acredito que você é contratado e você é pago pela raridade daquilo que você entrega. Eu comecei a perceber que aquilo que você faz de raro, de muito bom e de diferente que te diferencia. A grande dificuldade, claro, é como apresentar e contar para alguém que ainda não te conhece que você tem todas essas habilidades. Enfim, então eu queria agradecer todas as colocações que você fez, é muito importante para mim, e está sendo muito rico esse momento da minha vida. O que eu quero dizer a todos é: não se desesperem se algo mudar, né? Essa planície que a gente habita, ou por motivos tectônicos, pluviais, ou que seja, econômicos, essa planície ela muda e a gente precisa saber lidar com isso com muita calma, né? Especialmente nesse momento. Obrigado, tá? Muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigada pelo depoimento, Moro. Sucesso. Boa. A Jaqueline quer falar. Então, a palavra é vossa, Jaqueline. Oi, Gê. Oi. Eu queria aproveitar para te perguntar, esse processo que você nos mostrou, ele sustenta o modelo de negócio? Porque eu tenho um modelo de negócio, porém eu preciso pegar toda a minha experiência, o que eu sei fazer, o que eu aprendi, e construir uma imagem dentro do LinkedIn e de outras redes, mas falando especificamente do LinkedIn. Esse trabalho, pelo que você falou, eu vejo que ele sustenta essa demanda. Eu entendi certo? O que você, quais são os indicadores de sustentar a demanda que você está trazendo para mim? Eu falo quando olharem o produto, eu
conseguir, dentro do LinkedIn, mostrar que a minha experiência suporta o trabalho. Tá bom, entendi. Se nós estamos falando da Jaqueline Golin, ou seja, o perfil dela sustenta, o perfil dela, eu entro no perfil dela e eu enxergo que ela sustenta o que eu quero. Uma das primeiras perguntas que a gente faz em consultoria de carreira, quando a gente vai fazer a parte do LinkedIn, é: qual é a imagem que você gostaria de passar no LinkedIn? Porque, às vezes, a imagem que você quer passar não vai dar. Porque você não tem aquela história ainda para passar aquela imagem. E porque precisa ser verdadeiro. Não pode ser uma coisa... Porque todos os seus desafios vão mostrar aquilo. As pessoas que estão contratando, elas sabem se o que você está falando, pelo tipo de carga, pelo tipo de empresa que você está colocando, se faz sentido aquilo ou não. Ou se vai levantar dúvidas daquilo. Porque tem gente que se vende muito. E tem gente que não, que é muito... não coloca todo o potencial que tem. Então, é super possível, porque numa consultoria de carreira, o consultor, ele faz a pessoa, ele fala isso. Por isso que a relação, ela tem que ser de muita confiança, porque é um feedback bastante realista. E ele fala mesmo, não é só esperando você chegar nessa conclusão. Porque existem outros perfis, tudo é investigado e mostra. Olha o que eles querem e prova para mim que você tem o que você está dizendo que tem. Onde está isso na sua experiência? Em que momento você fez isso que eu não estou enxergando? Então, sustenta totalmente. Contanto que seja feito de uma forma profunda desde o começo. Aproveitando a sua resposta, posso fazer mais uma pergunta? Por mim, pode. Claro. E em cima disso que você falou, Gê, por exemplo, eu que comecei a trabalhar com jovens, eu vou pegar o meu caso que fica mais, para não ficar tão abrangente. Eu que comecei a trabalhar com jovens, estou guardando depoimentos, guardando história, tudo isso. Eu tenho trabalhado com jovens desde o começo, desde o final do ano passado. Mas eu nunca trabalhei com jovens, eu tenho 15 anos de empresas multinacionais. No LinkedIn eu não vou encontrar os jovens, eu vou encontrar os pais dos jovens. Como passar essa credibilidade dentro do meu perfil, porque sim, foi construído em 15 anos de empresa, mas em um outro tipo de serviço. O trabalho de consultoria, aí eu não sei se nesse caso seria consultoria ou orientação, ele sustentaria não essa mudança, não estou conseguindo encontrar a palavra certa, mas essa mudança de chave, sim, ela tem uma estrutura atrás, por mais que agora ela mudou. Esse trabalho sustenta isso? Esse auxílio de construir essa imagem? Então, Jaque, sustenta porque, assim, dependendo dessa história que está sendo construída. Por quê? Porque são as habilidades transferíveis. O que vai ser escrito ali é o que você fazia dentro dessas empresas que você passou, que te deixa forte numa atuação como coach, que era o caso do dentista que virou coach, é o caso do advogado que virou coach, é o caso, enfim, de outras profissões diversas, onde a pessoa vai passar a se dedicar exclusivamente ao coaching. Sempre tem coisas na sua história que sustentam para o que é pedido hoje. Então, existe uma técnica que a gente trabalha na consultoria, e os consultores de carreira fazem isso, que é conseguir enxergar isso em toda a história da pessoa e ver o que essa nova profissão, o que essa nova atividade pede e entender essa coerência. Tá. E daí, sim. Mas, às vezes, você mesmo poderia fazer isso já. É que, às vezes, fazendo com alguém, o trabalho acaba sendo mais fácil. Mas vamos pensar que não dê para fazer com alguém, do que eu fazia antes, o que me fortalece para esse papel de coach? E daí você vê o que tinha em comum. Porque o coach tem muito a ver com ouvir as pessoas, tem muito a ver com essa presença, tem muito a ver com todas aquelas competências ICF que você conhece, que eu não vou discorrer aqui porque não é o caso, mas você consegue achar essas habilidades transferíveis. Tá bom, obrigada. Obrigada, Dulce. Obrigada, Jorge. Nada. Bom, nós estamos já no tempo e eu queria saber se o Rubio gostaria de falar alguma coisa em nome da IT Quality. Depois vamos finalizar com uma dinâmica muito rápida. Então, a palavra é sua, Rubio. Olha, Jorge,
não poderia deixar de falar. É uma honra ter você aqui. É uma honra a empresa poder contar com você, uma pessoa tão especial, tão meiga ao falar, tão tecnicamente preparada, né? E trazendo informação útil para todas essas pessoas de uma forma generosa. Tá? Muito obrigado, agradecemos de coração. Tá? E eu gostava de te pedir para aprofundar numa questão que eu achei lindo que você falou no processo de entrevista, logo depois que tu falou do autoconhecimento. Você disse, o propósito insere o outro. E eu também acredito muito nisso. Eu queria te ouvir um pouco mais. As pessoas, elas... eu sei que, às vezes, parece falar, poxa, todo mundo fala em propósito, todo mundo fala em propósito, e eu não sei o meu. Calma. Você não precisa saber o seu desesperadamente. Existe uma construção para chegar nesse caminho, mesmo porque as coisas vão mudando conforme a sua vida. Mas o propósito, quando eu estou desenvolvendo algo que faz todo sentido para mim, o propósito, ele envolve colaborando com o outro em algo. Então, o que eu sei fazer tão bem? O que eu faço com tanta maestria, com tanto prazer, com tanto engajamento, com tanta satisfação, e que de forma isso pode estender para o outro. Esse outro não precisa ser uma coisa tão grandiosa. Às vezes o outro é no seu universo. Às vezes o outro você vai fazendo para os mais próximos. Mas é fundamental a gente pensar sobre isso. Então, não tem como falar de propósito sem envolver o outro. Qualquer estudioso, qualquer pesquisador, qualquer autor vai trazer que o propósito envolve a outra pessoa. Então, é fundamental que você veja, dentro da minha atividade atual, de tudo que eu faço, de tudo que eu gosto, como é que eu posso expandir isso para o outro. Uau, muito lindo. Bom, Israel quer falar alguma coisa, Israel? Gostaria, sim. Posso? Pode, que. Bom, vamos lá. Georgia, você é uma pessoa extremamente dedicada. Eu tenho que dar essas pausas porque eu me emociono fácil. Eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho da profissional que você se tornou. Você tem sempre a minha admiração. Você é uma grande mulher. E eu tenho muito orgulho de tê-la ao meu lado. E aqui, vem, pode vir. Vem, pode vir. Só aparece aqui um minutinho. Mostra seu rostinho aqui, ó. Nós temos muito orgulho de você, viu? Uma excelente mãe, que passou o Dia das Mães, né? Então, até feliz Dia das Mães para as mães que estão no grupo. Parabéns, meu amor. Você, a cada dia você se supera e o céu é o limite para você, viu? Te amamos muito. Parabéns. Obrigada. Muito lindo. Uma salva de palmas. Então, numa palavra, para a gente fechar esse webinar, eu quero agradecer a presença de alguns funcionários da IT Quality Systems que vieram aqui prestigiar o projeto Rede Solidária, o Israel, o Guterres, eu tinha visto a presença também da Larissa, a Luciana, o Rubio, como diretor-presidente, está presente. E uma palavra, o Felipe, eu acho que também esteve, não sei se ele está ainda. O Tiago Jorge, estou vendo aqui também. E queria pedir para que vocês definissem uma palavra, como é que foi essa sessão de webinar para vocês. E aí eu vou direcionar as pessoas para a gente fazer rapidinho, que já estamos no tempo mesmo limitado. Antônio Delgado, por gentileza, em uma palavra. Esclarecedora. Muito bom. Guterres. Enriquecedor. Ok. Israel. Eficiência. Ok. O outro Israel. Excelente. Ok. Miguel. Valorizou. Ok. Ivana. Congruência. Boa. Henriete. Precisão afetiva.
Ô, coisa amiga, precisão afetiva. Grace. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Jaque. Animal. Animal. Leonardo. Inspiradora. Inspiradora. Luciana. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Flávia Fontes. Seria inspiradora, né? Que já falaram, mas enriquecedora. Inspiradora ao quadrado e enriquecedora. Vamos de 007, a Zizers iPhone. Qual a palavra Zizers? Ok. Vamos ver, talvez só esteja a alma, o corpo esteja em algum lugar. Mauro, por gentileza, a palavra. Construção sustentável. Boa. Tiago. Eu achei extremamente enriquecedor. O autoconhecimento, gostei muito. Muito bom. Patrícia Carmo. Muita gratidão por compartilhar a sua competência. Eita, coisa linda. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Eu não falei a minha palavra. Então fale. Generosa. Generosa. Gê, quer falar alguma coisa pra gente? Muito, assim, estou felicíssima de colocar o meu propósito aqui nesse webinar com todos vocês. Tá bom. Chega, Muito obrigada. Enche o saco já. Muito bom. Então, semana que vem, se você quer acompanhar o projeto Rede Solidária, nós temos o tango, a gramática e Fernando Pessoa, uma nova perspectiva sobre a realidade. Um beijinho e até semana que vem. Tchau, tchau para todos. Tchau, pessoal.